Olá pessoal, finalizando esse período de comemoração dos 10 anos da Sociedade Brasileira de Hérnia, vou fazer esse vídeo representando a sociedade que eu vi. A Sociedade Brasileira de Hérnia que eu vi, ela começa com duas pessoas que pensaram fora da caixa, que na época poderiam ser considerados dois malucos, mas que resolveram colocar a ideia de criar uma sociedade para falar especificamente sobre as hérnias da parede abdominal no papel, e o resultado desses dois malucos chamados Dr. Flávio Malcher e Dr. Ricardo Abdala, que são os verdadeiros pioneiros e fundadores dessa sociedade, está aí, né, ao longo desses 10 anos, cada vez crescendo mais. Essas duas pessoas, na sequência, se tornam os dois presidentes, os dois primeiros presidentes da sociedade, né? A gente não pode deixar, além de falar das pessoas, a gente não pode deixar de falar do envolvimento que a sociedade teve esses últimos anos com os cirurgiões. A característica da Sociedade Brasileira de Hérnia é de que as pessoas sejam descontraídas, é uma sociedade inclusiva, em que de uma maneira geral os cirurgiões mais jovens e mais velhos, as empresas, né, se convivem de uma maneira mais natural, mais tranquila quando comparada a outras sociedades. Eu acho que isso é um marco importante da sociedade ao longo desses anos, né? Então é uma sociedade que agrega e que de uma maneira geral ela é bastante inclusiva. Voltando às pessoas que fazem parte da história da sociedade, a gente deve lembrar, né, os também ex-presidentes na sequência, o Leandro Totti, e aqui cabe uma ressalva, né? O Leandro Totti e o Flávio Malcher foram as duas pessoas, né, que me colocaram nesse barco, que é o barco da sociedade. Então eu sempre gosto de fazer essa lembrança, né, de ter tido a honra e o prazer de hoje estar presidindo a sociedade. Isso tudo começa através, né, de um convite feito por esses dois caras que são meus irmãos, então Flávio Malcher e Leandro Totti. E na sequência do Leandro, a gente tem os nossos ex-presidentes, o Júlio Beitler, né, e o Alexander Morrell, que antecedeu aí a minha gestão. Ainda falando das pessoas, talvez essas pessoas elas não são tão ligadas à sociedade, mas se a gente for falar da sociedade, né, e do tema hérnias da parede abdominal no Brasil nos últimos anos, a gente não pode deixar de lembrar dois nomes, que são os nomes do professor Alcino Lázaro, né, por toda a sua escola de cirurgia de hérnia, de ensino em cirurgia de hérnia, e também do Dr. Sérgio Roll, por todo o seu papel de influência internacional, né, de internacionalização do grupo brasileiro de hérnia. Então esses dois cirurgiões, apesar de talvez não tão ligados à sociedade de uma maneira direta, eles devem ser lembrados aí nesse histórico desses 10 anos. E quando a gente olha para trás, além das pessoas, né, a sociedade desenvolveu uma série de ações, né, de cursos, de congressos, de jornadas científicas, sempre visando a educação continuada do cirurgião, né, a integração com regiões um pouco mais afastadas, levar o conhecimento a essas outras regiões, saindo um pouco dos grandes centros. Mas eu não tenho dúvida que a mais importante ação que a sociedade faz, né, e tem feito ao longo desses últimos anos é o mutirão. O mutirão é uma ação que encanta todas as pessoas que participam, né, uma ação onde os cirurgiões, de uma maneira voluntária, se deslocam para diferentes cidades, normalmente com difícil acesso, difíceis condições de saúde, né? E aí a gente realiza lá um número grande de cirurgias. Atualmente, né, a cada mutirão a gente tem operado durante uma semana cerca de 200 pacientes, né? E para quem trabalha no sistema público, né, a gente entende o quanto isso é representante, né? Em cada serviço, esse número de pacientes aí representa uma diminuição na fila de cerca de 1 a 2 anos. Então, acho que esse papel assistencialista da sociedade, ele deve continuar. Às vezes a gente é criticado em dizer que o mutirão não resolve os problemas da saúde, né, do Brasil, e eu absolutamente concordo com isso,
mas eu não tenho dúvida que a sociedade cumprindo esse papel, fazendo esse papel, a gente está ajudando pelo menos, né, 200 ou 250 pacientes a cada ano, né, e que isso, sem dúvida nenhuma, tem um papel relevante, pelo menos para a saúde dessas pessoas. E lembrando, sobretudo, do fato de ser uma atividade voluntária. Além dessas questões das atividades realizadas pela sociedade, a gente teve uma mudança importante do ponto de vista administrativo que aconteceu ao longo do último ano, né? E isso tem basicamente duas finalidades: transformar a sociedade numa sociedade mais transparente, né, e seguindo regras mais rígidas em termos de compliance, de governança corporativa, que isso dá um importante papel. Acho que a Sociedade Brasileira de Hérnia está um passo à frente das outras sociedades quando começa a implementar essas regras dentro da sua administração, e também visando uma modernização. A sociedade não poderia ficar fora dessa onda que são as mídias sociais, um website novo, muito mais informativo, muito mais completo, a sociedade muito mais presente nas mídias sociais, interagindo muito mais com o cirurgião e com a população também em geral. Espero depois que as pessoas que venham na minha sequência continuem dando seguimento a esse trabalho que está sendo realizado. SBH 10 anos, parabéns à sociedade e a todos que fizeram dela essa grande entidade médica cirúrgica do Brasil.